Se você já ouviu falar em ocitocina, que é chamada do hormônio do amor, do hormônio do vínculo social, da afetividade, você já deve ter ouvido coisas como se você aplicar ocitocina em você mesmo, com aquele spray nasal, você vai se tornar uma pessoa muito mais sociável, você pode perder a timidez. Se você borrifar num ambiente, as pessoas vão ficar mais sociáveis. Tem até festas de ocitocina, em que as pessoas usam ocitocina para aumentar a sensação do vínculo social, ou até em casos extremos, você pode ter ouvido aquela história que se você jogasse uma bomba com ocitocina ou borrifasse ocitocina durante uma guerra, você ia diminuir, você ia acabar com o conflito. Mas será que essas coisas procedem? São verdadeiras mesmo? Nesse vídeo, a gente vai explorar o que é verdade e o que é exagero em relação ao papel da ocitocina para as relações sociais. Então, o que é a ocitocina? A ocitocina é um neuropeptídeo, mais especificamente um hormônio, que ela é produzida no cérebro, no hipotálamo, e ela é segregada pela glândula pituitária posterior, mais conhecida como neurohipófise. O que é interessante notar é que a ocitocina, ela, no cérebro, ela age como um neurotransmissor, e no corpo, ela age como um hormônio. E esse comportamento vai ter muitas implicações no que a gente vai discutir na influência dela no comportamento. Então, por que a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor, hormônio da ligação? Porque desde o momento que ela foi descoberta, lá no início dos anos de 1900, se não me engano, 1906, ela foi identificada como aquele hormônio que é produzido durante o parto, que serve para aumentar as contrações do útero, e depois para a amamentação, ela estimula a produção de leite nas mães. Tanto é que quando falta leite nas mães, quando a mãe dá à luz e não tem leite, recomendo que use aquele spray de ocitocina para estimular a produção de leite. E depois do parto, tem aquele momento de ligação do bebê, aconchego no peito da mãe, é a ocitocina ali presente, promovendo essa ligação da mãe com o seu filho. Estendendo essa ligação, essa formação de vínculos, essa afetividade, estudos comprovaram que ela tem, sim, um papel nas relações sociais, no aumento da empatia. Inclusive, pessoas que borrifam esse mesmo spray nasal, que eu vou falar dele mais adiante, elas melhoram a capacidade de discernir expressões faciais. Quando a pessoa tem uma expressão de medo, de angústia, quando ela está incomodada, aumenta a percepção das pessoas quando elas inalam ocitocina. Então, a ocitocina, então, é um hormônio fantástico, ele é o hormônio do amor, da afetividade, aumento da empatia, da sociabilidade, da criação de vínculos? Não necessariamente. Outros estudos demonstraram que a ocitocina, na verdade, faz com que você tenha um comportamento pró-social, como é chamado nas pesquisas, em relação ao grupo seu, que você considera como seu. E um comportamento não pró-social, um comportamento até mais agressivo, quanto a um outro grupo que você considera rival, externo, que você não considere o seu grupo. Um estudo muito interessante de um jogo econômico que tinha várias rodadas de ataques e defesas de dois grupos distintos, se comprovou que a ocitocina, na verdade, ela não diminui a agressividade em relação aos ataques. Ao contrário, aumentou a coordenação do grupo, de um grupo contra o outro, ou seja, as pessoas o aumento da ocitocina, com o uso da ocitocina, aumentou essa capacidade de coordenação de ataques em relação a outro grupo. Faz sentido se nós considerarmos que a função da ocitocina primária não é só criar um vínculo entre mãe e filho, mas promover um comportamento protetivo dessa mãe. Por isso que no mundo animal, quando você uma mãe está protegendo seus filhotes, tem aí ação também, que nunca um hormônio, nunca um neurotransmissor sozinho, mas tem uma presença forte aí da ocitocina. Hoje é muito estudada uma hipótese da saliência social, tentando explicar em poucas palavras a ocitocina, o efeito da ocitocina, ela é contextual, ou seja, depende do contexto. Se o seu cérebro entende que aquele estímulo é um estímulo social positivo, você vai ter a liberação de ocitocina, vai fazer com que você promova a empatia, os vínculos, os laços. Se o seu cérebro entende que naquele contexto a interação social não vai ser boa para você, ela promove um comportamento mais agressivo, um comportamento de defesa, e então depende. A ocitocina não é só o hormônio do amor, como todo mundo pensa. Então, aquela ideia absurda de você borrifar a ocitocina, jogar uma bomba de ocitocina numa guerra, não só não ia resolver, porque as pessoas não iam se tornar mais empáticas, mas podia piorar muito a situação.
Então, resumindo até agora, muito importante, a ocitocina, o efeito da ocitocina é contextual, ou seja, ele depende da situação. Isso explica por que os resultados de um estudo vão para um lado e os resultados de outros estudos vão para o outro lado. Esse exagero, a supervalorização da ocitocina, o efeito da ocitocina para melhorar interações sociais, ele deriva de duas coisas. O primeiro é a interpretação equivocada ou interpretação precipitada de resultados de determinados estudos e uma lógica de ganhar dinheiro, sendo bem franco, que um exemplo mais comum, vou dar um exemplo, um estudo que foi muito divulgado sobre estudantes, eles recebiam um dinheiro falso e eles se comprovou, esse estudo chegou à conclusão que depois da aplicação de ocitocina, os estudantes, com essa aplicação da ocitocina, eles doavam mais dinheiro mais facilmente, ou para caridade, ou para outros estudantes, para estranhos, e a partir disso fez um barulho enorme que a ocitocina poderia melhorar a generosidade, que a ocitocina você poderia resolver os problemas de interação social, de empatia, e não era bem assim, visto que quando se tentou reproduzir esse mesmo estudo em outro contexto, com uma população maior, os efeitos não se confirmaram. O único efeito foi que passou-se a vender mais ocitocina. E realmente a ocitocina tem uma influência no seu bem-estar, no seu bem-estar emocional. Por quê? A ocitocina interage tanto com a dopamina quanto com a serotonina, que são dois outros neurotransmissores que interferem a dopamina, motivação, prazer, ah, e ocitocina também, bom, no humor, principalmente no humor. Vamos lá, quando você tem uma interação social positiva, você libera ocitocina. E a ocitocina parece facilitar a liberação de dopamina. Se você não viu meu vídeo sobre dopamina, que eu falo bastante sobre o efeito da dopamina, a gestão da dopamina na sua motivação, eu vou deixar um card aqui em cima, vou deixar um link na descrição abaixo do vídeo. Depois veja lá, que é muito interessante a ação da dopamina para a nossa motivação. Mas voltando, então a ocitocina parece facilitar a liberação de dopamina, e a dopamina é aquele sinalizador, olha, legal, isso é bacana, estou tendo prazer aqui, quero repetir, quero mais. Então, essas duas coisas interagem para que a sua interação social seja muito boa e você queira ter outra interação social. Então, isso contribui para o seu bem-estar. E, por sua vez, a ocitocina também ela parece estimular os receptores à serotonina, que também aí vai melhorar o seu humor. Você tem uma interação social positiva, libera a ocitocina, essa ocitocina aumenta a capacidade dos receptores de serotonina em agirem, consequentemente, vai mais serotonina agindo, você vai se sentir muito bem. Então, esses três neurotransmissores, eles agem no sentido do seu bem-estar. Agora, é só aplicar ocitocina que vai acontecer isso tudo? Não, não é bem assim que a coisa funciona. Então, a forma de você obter esse seu bem-estar é ter essas experiências positivas que você vai gerar ocitocina, você vai gerar dopamina e você vai gerar serotonina. Tem toda uma discussão sobre se você aplica a ocitocina, se isso causa alguma aumento de ocitocina ou não. Vou falar isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou falar da ocitocina em relação ao estresse. Dizem que a ocitocina também reduz o estresse. E faz sentido, porque a ocitocina é meio que um antagonista do cortisol, que é o cortisol em excesso, que quando você tem estresse, você tem cortisol em excesso. Então, a ocitocina parece reduzir aí o cortisol. Então, quando você libera a ocitocina, você tem uma sensação de calma, bem-estar e reduz o cortisol. Mas, assim como nós vimos nas interações sociais, a ocitocina tem um papel dual aí, porque em algumas situações de estresse social, por exemplo, falar em público, há uma liberação de ocitocina e há uma situação de estresse. A ocitocina também aumenta em situações de estresse. Então, de novo, a ocitocina ela parece ser contextual, a mesma atuação. Depende do contexto, depende da situação. E isso é consistente porque quando você teve uma meta-análise que você viu vários estudos, então, metade dos estudos, a amígdala tinha uma ativação positiva, ou seja, ameaça, e em outra metade, a amígdala tinha uma diminuição da atividade, ativação negativa, ou seja, tranquilidade. Então, de novo, a ocitocina parece ser contextual. E, novamente, desaconselha-se, por exemplo, você usar a ocitocina, porque numa situação de estresse, ela pode incentivar, ela pode aumentar a sensação que você já tinha de estresse social, que, por exemplo, é falar em público. Então, não adianta você colocar um spray de ocitocina e achar que você vai falar em público bem, tranquilo, porque não vai. E um outro detalhe, quanto à aplicação, que eu falei que ia falar, é que há muita controvérsia. Porque muitos dos efeitos que você
que esses estudos registram de ocitocina se mede na saliva ou no sangue. Então, eles são a ocitocina no corpo, mas nada diz que a ocitocina vai para o cérebro, o que você teria um efeito que é um reflexo no corpo e não um reflexo no cérebro. E mesmo o spray intranasal, que é utilizado em muitos estudos, tem uma grande controvérsia se ele atravessa a barreira hematoencefálica ou não, ou seja, se que a ocitocina ela é muito sensível ao sistema olfativo, por isso que ela é utilizado. Mas não tem uma dúvida se ela realmente, se essa ocitocina que você inala, parte dela vai para o cérebro. Ou seja, a ocitocina aumenta no corpo, mas não necessariamente no cérebro. Então, a melhor forma ainda de você ter a ocitocina no seu corpo é endógena, que você produz, o seu organismo próprio produz. E como que ele produz essa ocitocina? No parto, logo após, como já foi falado, o momento de carinho, depois de uma relação sexual, depois de um orgasmo entre um casal, isso produz bastante ocitocina também. Eventos imersivos, o que é um evento imersivo? Aqueles filmes que emocionam, aqueles comerciais que você fica emocionado, todos esses eventos eles são muito bons, eles produzem ocitocina e outros neurotransmissores, eles são muito bons, eles melhoram, mudam o seu humor, mudam o seu estado de bem-estar. Outra forma de garantir a ocitocina é na massagem. Tem estudos que, de novo, mas aí é só no sangue, que aumenta a ocitocina após uma massagem feita por pessoas e não por máquinas. Uma coisa, a ocitocina é muito complexa, tem muitas funções. Eu não abordei aqui ela nas funções sexuais, né? Falei rapidamente sobre a liberação que há pós-orgasmo entre os casais, mas tem outras questões de lubrificação, de melhoria do orgasmo, mas isso não abordei nesse vídeo. Consulte um médico, de novo, não fique, não ouça as coisas e vá aplicando a ocitocina, mesmo que seja vendido como um suplemento e não como um remédio. Eu repito, não existem estudos conclusivos para a ocitocina ser considerada um tratamento, alguma coisa que funcione, muito menos mágica. Também não abordei utilizações ou pesquisas sobre a ocitocina para autismo, para adição, para obesidade, para transtornos depressivos, porque os estudos ainda são muito conflitantes e não tem ainda uma solução, então eu não abordei nesse vídeo. Concluindo, não gasta dinheiro comprando ocitocina para usar, para seja o que for, porque isso tem uma chance maciça enorme de não funcionar. O melhor jeito de você ter ocitocina, produzir ocitocina, que ela produza um bom resultado para você, é ter boas interações sociais, com a sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge, com a pessoa que você gosta. Não tem contraindicação, você vai produzir não só a ocitocina, mas toda uma gama de outros neurotransmissores do bem, que vão fazer muito bem para você, e isso tem estudos que comprovam, tá? Então, é tudo por esse vídeo, eu espero ter esclarecido a maior parte desses mitos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!